Capítulo 2, versos 13, está escrito assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E hoje eu gostaria de falar com os irmãos aquilo que a Elisete já ministrou um pouquinho nas nossas vidas. Nós temos o livre acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. Mas será que nós estamos chegando perto dele? Pensa aí no teu íntimo e no teu coração, o tempo que você está reservando para ficar diante do Senhor. A palavra presença lá no dicionário significa fato de algo ou alguém estar em algum lugar, comparecimento, fato de algo ou alguém existir em algum lugar, existência. E todos nós sabemos que o nosso Deus, Ele é onipresente. Os irmãos acreditam que o Senhor, o próprio Deus, está aqui hoje? Amém? Vou perguntar de novo com mais alegria. O Senhor, Ele é onipresente. Quem acredita que o Senhor está aqui nesse momento? Amém. Ficou um amém mais alegre, né? Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Quando nós temos a presença dEle, de fato essa presença faz sentido nas nossas vidas, nós temos todo o gozo e toda a alegria para falar amém. Glória a Deus, o Senhor é presente na minha vida. Sim ou não? Com alegria, com atitude, mas com reverência. Nós estamos diante de uma geração que a presença não tem sentido. Nós estamos vivendo uma geração de Facebook e de Instagram. Concordam ou não? De WhatsApp, né? É maravilhoso, nós utilizamos esses recursos, é muito bom. Mas quantas vezes recebemos um parabéns por mensagem de WhatsApp? Aleluia, glória a Deus, que venha sempre. Mas às vezes a pessoa está na sua própria casa, né? Às vezes a pessoa mora contigo, né? E às vezes faz parte da sua própria família, mora na esquina. Mas nós deixamos a comodidade nos levar e nos esquecemos que o estar junto, o estar próximo faz a diferença. E infelizmente, muitas vezes, nós não percebemos a falta que a pessoa faz nas nossas vidas até que ela morra, né? Aí ela morre e a gente fica com aquele pensamento, nossa, podia ter feito mais, podia estar mais presente, né? Podíamos ter feito coisas juntos e não fizemos. A publicidade determinou muitas coisas nas nossas vidas. Dia dos namorados, dia do pai, dia da mãe. Hoje nas escolas não é mais dia de pai, dia de mãe, é dia da família, né? Porque se perdeu os princípios bíblicos. E o que nós estamos fazendo como cristãos? A palavra hoje é para nós cristãos que aceitaram Jesus como suficiente Salvador, né? Todos que estão aqui conhecem a palavra, acreditam na palavra de Deus, sim ou não? A maioria trouxe a sua Bíblia, então quer dizer que a palavra de Deus é regra para você. Então é para você que nós vamos falar nesse momento. Nós cristãos também não somos diferentes, né? Se o mundo aí fora muitas vezes espera dia de pai, dia de mãe para estar com a família ou não, manda só uma mensagem, quantos de nós cristãos esperamos estar diante da presença do Senhor apenas no culto de domingo à noite? Ou o que é pior, quantos de nós pensamos na morte de Jesus Cristo somente na Páscoa? Quantos de nós pensamos no nascimento do nosso Salvador somente no Natal? Ou quantos de nós ficamos bonzinhos e fazemos caridade somente no Ano Novo? Não vou nem pedir um amém nesse momento. Mas quantos de nós fazemos isso, né? Quantos de nós lá em casa ficamos bravos um com o outro e quando a gente fica bravo, não sei se na sua casa é assim, o relacionamento fica meio esquisito, fica ou não, presbítero, né? O marido pergunta para a esposa, onde está tal coisa? Está ali. Ah, eu preciso de tal coisa. Faça, né? O filho está com fome, abre ali o armário e pega. Corta-se a conversa. Estou errado ou não?
Acho que não, né? Eu acho que não é só na minha casa que acontece isso. Eu acredito que acontece com todas as pessoas. E aí eu fico pensando, o que a falta de relacionamento faz quando pessoas estão próximas? Ou ela está brava uma com a outra, e então elas não se conversam, ou elas não têm intimidade, né? E eu te dou um exemplo, quando você trabalha com uma pessoa, você pode sentar do lado dessa pessoa e você não conversa muito com ela, falta de intimidade. Eu entro num elevador, eu não saio contando da minha vida toda para a pessoa, fica esquisito, falta de intimidade, não converso com aquela pessoa. Ontem passei por uma situação, estava num comércio junto com a minha irmã, e de repente a vendedora da loja contou tudo sobre a vida dela, e coisa de 10 minutos nós saímos dali e a gente sabia de tudo que tinha acontecido na família dela. E eu entrei no carro com aquele olhar, né, sem saber o que falar, e a minha irmã disse assim, ela está com problema, porque é esquisito, né? As pessoas não têm essa intimidade para falar, e você traz uma palavra de conforto, você traz uma palavra de alegria para a pessoa, mas é um tanto quanto esquisito. Por quê? Para a gente se relacionar com alguém, nós precisamos conhecer muito bem dessa pessoa. E é isso que eu gostaria de tratar nesse assunto, de tratar esse assunto, o relacionamento com Deus. Nós já sabemos, a Elisete já falou, e todo domingo nós ouvimos que nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Sim ou não? Amém, glória a Deus por isso. É muito feliz essa mensagem, porque nós não precisamos de outra pessoa para fazer as nossas súplicas, nós não precisamos de outra pessoa para dizer para o Pai que nós o amamos. A oração do presbítero me tocou muito, porque ele falou sobre a natureza, sobre o dia de hoje, sobre o arzinho gelado que nós estamos. Deus, ele nos proporciona em detalhes tantas coisas, né? A revelação dele na natureza, a gente precisa reconhecer. A gente precisa adorar ao nosso Deus. E hoje, nós temos uma revelação toda especial que está na palavra dele, que é para nós, irmãos, nos fortalecermos diante dele. E se nós temos esse acesso em Jesus Cristo, o que nós estamos e como nós estamos fazendo com esse relacionamento importa para as nossas vidas. Eu sei que é tarde da bênção e nós viemos buscar de fato uma bênção, mas como é que eu vou buscar uma bênção se eu não conheço o Deus que me abençoa? Se eu não tenho intimidade e relacionamento com um Deus que me abençoa e que pode fazer milagres e que pode transformar a minha vida e me dar novidade de vida? E pior ainda, como é que eu vou falar de um Deus soberano, de um Deus maravilhoso que me ama e transforma a minha vida para as pessoas, para o mundo aí fora, se eu não conheço esse Deus, se eu não sei quem Ele é? Muitas vezes nós conhecemos de ouvir falar, né? Nós conhecemos o Senhor porque pedimos oração, as pessoas oram pelas nossas vidas, mas nós não estamos na mesma caminhada, nós não estamos juntos. Se nós cremos que o Senhor, Ele se faz, e Ele é onipresente, então eu acredito que Ele também se faz presente lá na sua casa, quando você está no seu quarto e você ora. Eu acredito também que quando você está no trânsito e você ora para o Senhor, Ele se faz presente. Eu creio nisso, eu acredito que você acredita nisso também, amém? Agora sim, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10, nós vamos ler do verso 19 ao 24, porque eu gostaria que a gente saísse daqui bem firme nessa palavra, para que a gente saia abençoados e desejando no profundo do nosso coração esse amor e a presença do Senhor nas nossas vidas. Está todo mundo comigo? Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 24. O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vou finalizar no 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima, o dia da volta do Senhor Jesus. Eu não vou fazer o estudo sobre Hebreus, obviamente, mas eu creio que os irmãos conhecem a carta de Hebreus e vale a pena a gente fazer essa leitura, né, de Hebreus. São poucos capítulos e tem tanto a ensinar para a casa do Senhor. Né, para as pessoas, a gente fala que o culto, o Senhor, Ele fala individualmente com cada um de nós, mas eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, o Senhor quer falar conosco também enquanto comunidade, porque enquanto comunidade nós precisamos fazer a diferença no mundo que está aí, que não sabe sobre esse Deus que abençoa. Nós estamos aqui com um número de pessoas, irmãos, da nossa igreja, né, que conhecem o Senhor, mas nós poderíamos estar lotados de pessoas aqui que estão com sede da presença do Senhor. Então, que nós possamos estar firmes e felizes nesse momento. A carta de Hebreus, ela é para aqueles irmãos que, assim como o dia de hoje, estavam passando por algumas perseguições. Né? Então, ali na carta, o autor fala sobre a suficiência do Senhor Jesus. Como Deus, com um amor tão grande, deu o Filho dele, e esse Jesus que veio para nos salvar, nos deu livre acesso ao Pai. No capítulo 1 e no capítulo 2, ele fala como Cristo é superior aos anjos. No capítulo 3, ele fala como Cristo é superior a Moisés, porque esses irmãos lá, nossos antigos irmãos, eles estavam tendenciosos a voltar à antiga aliança, porque assim como nós estamos vivendo num tempo de uma política um pouco esquisita, num tempo onde a ideologia de gênero está por aí, onde falar que é cristão às vezes é um tanto quanto perigoso, muitos irmãos podem se achar um pouco, desculpa o termo, tentado a voltar à antiga vida que tinha e não se firmar na palavra e não professar a sua fé por comodismo ou por medo de alguma repressão. Nós vemos que pessoas, inclusive hoje, assim como lá atrás foram presas, hoje nós vemos isso também. Né? Presas quando não podem falar do Evangelho, presas quando você vê o seu filho na escola e não pode falar sobre Jesus, e presos quando não podem nem falar sobre o amor de Deus para as outras pessoas. Nós estamos vivendo num tempo não só confuso, mas num tempo muito ruim. Eu sei que é complicado e a gente sempre fala isso, né, irmãos? Mas se a gente como igreja não tomar posição e nós como pessoas não professar a nossa fé, o mundo não vai mudar. As pessoas não irão reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. E aqui, nesses versos que nós lemos, o autor ele faz um apelo para que nós sejamos perseverantes na palavra dele. E aí eu fiz algumas anotações e eu peço licença para fazer algumas leituras algumas vezes. O autor aqui ele está dizendo para nós que o sangue de Jesus é suficiente para nos lavar dos nossos pecados. E por Cristo e com Cristo nós temos livre acesso ao Pai. Então, hoje, eu posso me ajoelhar aonde eu estiver, mesmo na rua, e clamar pela misericórdia do Senhor, e adorar ao Senhor, e dizer ao Deus o quanto eu amo. Eu posso fazer isso na minha casa, e graças a Deus nós podemos fazer isso aqui dentro da igreja. Se a gente olhar ali fora, as portas estão abertas e pessoas estão passando. E foi engraçado porque eu estava aqui, eu estava vendo um carro da polícia passando, e na hora eu lembrei, quantos dos nossos irmãos em outros países não têm esse mesmo privilégio? Que se eles estiverem cultuando a Deus e passar um carro de uma autoridade, eles serão presos, de repente mortos. Então, nós temos que ficar felizes e gozar desse privilégio que nós temos, ou de repente ainda temos, porque não sabemos por quanto tempo. Né? E se um dia chegar num tempo que nós não tivermos esse privilégio,
Isso precisa estar firmado no nosso coração. A palavra do Senhor precisa estar cravada e gravada no nosso coração, porque se assim não for, como é que nós vamos falar do Evangelho de Cristo se não tivermos a possibilidade de fazer isso publicamente como nós fazemos hoje? Se nós estamos aqui por causa de Cristo e somos reconciliados através de Cristo, qual é o tempo que você está reservando para falar com Deus? Dos seus problemas, das suas tristezas, das suas aflições. É muito triste quando eu falo que é muito triste, e quando eu falo aqui na frente, eu falo por mim também. Nas sextas-feiras, quando o pastor trouxe esse ministério de você e eu, né, pastor, estar na casa do Senhor para falar para Ele, para Deus: Senhor, eu estou aqui. Eu tenho esse propósito, eu estou aqui, eu quero receber essa bênção, é tão pouquinho tempo. E aí, se a gente contar, dá 5, 6 e 7 pessoas. Mas aí a gente olha lá nos pedidos da torre, tem mais de 200 pedidos. O que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos nesse tempo de você e Deus? Onde nós estamos? Nós passamos tanto tempo rolando mensagens do Facebook, nós passamos tanto tempo rolando mensagens de Instagram. Se você começar a rolar, você vai ver que você perdeu ali um tempo gigante. E isso acontece com todo mundo. Só que quando precisamos não perder, mas ganhar um tempo na casa do Senhor, nós arrumamos tantas desculpas, né? Hoje eu não posso, hoje não dá, né? E aí a gente acaba deixando de lado. E nós precisamos ser perseverantes na palavra do Senhor. O autor de Hebreus diz várias vezes para que nós tenhamos coragem. A gente sempre ouve algum irmão orando, fala: Senhor, que a gente possa sair daqui da igreja, né, diferente da forma com que nós entramos. E a gente sempre fala: venha do jeito que você veio. Eu estou lá em casa, triste, não vou. Vem, mas na certeza e na convicção de que você vai sair diferente. Porque a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Sim ou não? Amém ou não? Então, que a gente possa vir realmente para a casa do Senhor, mesmo triste, mas com coragem, com perseverança, perseverando na fé, perseverando junto com os irmãos, né? E que a gente possa sair daqui sempre convictos de que Deus tem algo diferente para as nossas vidas. Vivian, você está falando sobre a presença do Senhor. Isso aí a gente já está cansado de saber. Que a gente tem livre acesso a Deus através de Jesus Cristo, que Deus está conosco o tempo todo, que Ele é onipresente, que Ele nos ama e Ele quer ter esse relacionamento com a gente. Mas eu não consigo. Eu vou lá orar na torre, 30 minutos, quando eu vejo, eu comecei a orar e já estou fazendo outra coisa, né? E como nós podemos fazer para ter esse contato maior com Deus, essa intimidade maior com Deus? E aí eu penso, dentro desse contexto que nós estamos estudando, a constância, né? Todos os dias. Quando nós temos um amigo, quando a gente fica um tempo sem falar com ele, às vezes falta um pouquinho de assunto, né? Mas Deus, Ele quer se relacionar conosco todos os dias, todo o tempo. Nós não precisamos de ninguém para ir lá levar os nossos sacrifícios, como era feito antigamente. O sangue de Jesus Cristo, hoje, ele é suficiente. Basta apenas que eu queira fazer isso todos os dias. E é importante que a gente busque a presença do Senhor todos os dias, porque quando você acorda e você respira aquele fôlego de vida, quem é que está? Quem é que te deu esse fôlego? E eu creio que se você é convertido, de fato, convertido em Jesus Cristo, se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, eu creio que o Senhor Deus está na sua casa. E o que eu faço com essa presença? Eu não falo com Ele? Eu não busco Ele?
Eu sei que muitas vezes nós buscamos e não sentimos, mas cremos que Ele está conosco, fazendo por nós coisas que a gente nem imagina. O Espírito Santo de Deus, Ele se alegra quando nós entramos na presença dEle. E se não temos nada para falar, às vezes é nesse tempo que nós não temos nada para falar, é que as profundas orações são feitas, porque o Espírito Santo nos conhece e Ele leva ao Pai todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que Ele leva com gemidos inexprimíveis. Eu acredito que Ele traduz aquilo que nós não sabemos como dizer para Deus, porque somos humanos, irmãos, nós somos falhos, nós não sabemos como adorar como deveríamos adorar, não sabemos como cultuar como deveríamos cultuar, e muitas vezes não sabemos nem aquilo que nós precisamos, nós não sabemos o que pedir muitas vezes, mas o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente se você assim querer. E aí Ele leva todas as suas petições. Então eu sempre digo para os irmãos da torre, se vocês não sabem como, busca da mesma maneira. Fica quietinho no seu canto, coloque uma música e peça para o Espírito Santo te direcionar. Nós sempre oramos aqui por iluminação da palavra. O Senhor, Ele ilumina. Se você abrir a palavra do Senhor, Ele vai iluminar o teu coração e o teu entendimento, a tua moral, o teu coração. A palavra do Senhor diz que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Se eu entro na presença do Senhor com um espírito mentiroso, os irmãos acham mesmo que Ele não conhece aquilo que tem dentro do meu coração? A palavra do Senhor diz que Ele nos sonda e Ele nos conhece muito bem. E por Ele nos conhecer muito bem, é que Ele permitiu que, apesar de nós, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas práticas, apesar dos nossos pecados, tivéssemos livre acesso a Deus, né? E através de Jesus Cristo. Eu não sei se os irmãos conseguem ter essa alegria, mas eu tenho certeza que sim, de pensar, pensa comigo, nós somos pobres, pecadores, perdidos, não somos absolutamente nada, nós não somos nada. Se alguém disser que é alguma coisa, e títulos, e doutorados, a presbítera, o pastor, né? A gente usa muito os títulos, né? Glória a Deus por isso, foi Deus quem permitiu, mas nós não somos nada. Mas apesar de não sermos nada, olha que privilégio, o Senhor mesmo sabendo de tudo aquilo que eu sou, eu estou com o microfone na mão, abrindo uma carta maravilhosa e falando para os irmãos da palavra do Senhor. Deus é maravilhoso, porque apesar de você e apesar dos seus pecados, você pode se ajoelhar aonde você quiser e pedir socorro para Ele. Você não precisa de... pode fazer isso sozinho. Se quiser a ajuda do pastor, vem, ele vai te socorrer. A palavra do Senhor diz para ir atrás dos presbíteros, vá atrás dos presbíteros, mas você tem hoje livre acesso. Faça isso, ato contínuo na sua vida. Tenha essa tranquilidade para, mesmo em pecado, você chegar diante do Senhor e falar: Senhor, apesar de mim, me perdoa, me lava, preciso do Senhor. Isso é uma forma também de adoração. Eu acredito que a presença do Senhor, ela pode nos transformar todos os dias. E é por isso que ter essa continuidade, fazer isso todos os dias, é a forma com que nós podemos elevar o nosso nível. Aqui na carta de Hebreus fala também, eu não vou me lembrar, mas eu tenho certeza que o pastor vai procurar e achar para falar daqui a pouco, sobre, para que nós possamos deixar de ser infantis, crianças. Nós precisamos sair desse nível que nós estamos e ir para um próximo nível. Todo mundo que está aqui é cristão, todo mundo que vem aqui frequenta a igreja. Nós precisamos sair daqui e ir para aqui, parar de ser um pouquinho criança e buscar mais de Deus, porque muitas vezes nós falhamos por falta de conhecimento.
Muitas vezes não fazemos e deixamos muitas vezes de receber por falta de conhecimento. Precisamos ser mais maduros dentro do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos conhecer profundamente quem é esse Cristo que deu a sua vida, né? Porque como é que eu vou falar, vou fazer missões e vou lá fora falar de Jesus, se eu mesma não experimentei do amor dele, se eu mesma não senti o que eu precisava ter e ter ousadia. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo me acompanhar, mas é realmente sobre isso o que nós precisamos entender. Conhecer a palavra do Senhor, buscar a intimidade do Senhor com constância, todos os dias. Amém? O segundo ponto é a confiança. Nós precisamos ter fé daquilo que estamos pregando. O que nós estamos pregando? Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e hoje eu tenho livre acesso ao Pai. O sangue de Jesus Cristo é quem nos deu esse acesso, né? Carta de Hebreus diz que, gente, esquece lá atrás, o sangue de animal não é suficiente. Nós estamos num outro patamar, onde nós estamos na graça de Cristo Jesus. Nós precisamos acreditar nisso, né? Muitas vezes nós oramos e quando nós falamos, e falamos aqui todos juntos, quase como um coral, que Deus ele quer ser adorado em espírito e em verdade, correto? Aí nós entramos na presença do Senhor, pedindo por misericórdia e suplicando por alguma coisa que nós precisamos. Só que lá no fundo do nosso coração a gente fica assim, será? Será? Ah, não é possível. O Senhor conhece o profundo do nosso coração. Ele quer que nós saibamos e tenhamos a fé que Ele pode fazer. Porque o que é para Deus qualquer coisa? Ele que criou o universo, Ele que criou todas as coisas. E no capítulo 11 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É pela fé. Você tem fé? Sim ou não? Misericórdia. Está gravando. Vocês têm fé? Sim ou não? Que a gente possa realmente falar sobre isso. Nós temos fé, porque senão daqui a um ano a gente vai ouvir essa mensagem, aí vai estar assim, Elisete. Vocês têm fé, a igreja muda? Misericórdia. Irmãos, vocês têm fé em Cristo Jesus que Ele pode fazer todas as coisas. E algo que Deus tem tocado profundamente no meu coração. Se primeiro é a constância, buscar a face dEle todos os dias. Segundo, que nós possamos ter essa fé e essa confiança de que Ele pode fazer. Como é que nós estamos entrando na presença do Senhor, né? E me preocupa muito quando nós vamos em... Só um minutinho, irmãos. Tem um irmãozinho lá fora, não sei quem que é. Que nós possamos entrar na presença do Senhor com reverência. Sabe, irmãos, eu me preocupo muito. Hoje em dia a gente quer fazer uma igreja legalzona, né? Que atende às necessidades das pessoas, que atende às necessidades dos adolescentes. Nós ficamos sempre muito preocupados em agradar as pessoas, né? Naquilo que, vamos colocar esse tipo de música, vamos fazer isso, porque assim a gente traz mais pessoas para perto. É tudo muito legal, é tudo muito maravilhoso, mas e a reverência com a qual nós precisamos entrar? E eu falo isso sempre olhando para a dona Dilma, para o presbítero, porque eles foram quem ensinaram isso para a gente na nossa trajetória de vida cristã, né? E como é que nós estamos fazendo isso? Muito me preocupa quando tem um culto, não estou dizendo aqui, mas quando tem um culto e um dos temas do culto é assim, vamos bater um papo com Deus. O que é isso?
Nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. E aí a gente acaba colocando Jesus como no mesmo patamar que nós, porque o que a nossa consciência diz? Deus é Pai, Jesus é Filho. Se eu recebo Jesus como suficiente Salvador da minha vida, então eu deixo de ser amiga, sou filha de Deus. Se eu sou filha de Deus, sou irmã de Jesus, Jesus é meu brother. A nossa consciência pensa dessa forma, só que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo é o próprio Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, né? Mesmo aqui, vivendo como humano, Ele nunca deixou de ser Deus. E nós, muitas vezes, colocamos Jesus Cristo no nosso patamar e esquecemos que Ele é o próprio Deus. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que teve misericórdia de nós, que apesar de nós, Ele permitiu que eu pudesse olhar lá fora e ver o céu maravilhoso, que apesar de mim, dos meus pecados, das minhas falhas, de tudo aquilo que eu faço, Ele me permitiu abrir a palavra dEle e pela revelação do Espírito Santo, entender o que está escrito. E isso não é só para mim. Isso não é só para você, isso é para toda a humanidade que aceita Jesus como Salvador da vida delas. Então, que nós possamos mudar a nossa atitude diante de Deus, entrar na presença do Senhor com reverência, todos os dias, como aquele que irá nos salvar, como aquele que nos entende, como aquele que nos ama, mas com aquele que é autoridade nas nossas vidas. Não somos iguais, somos pequenos, somos falhos. Ele é grandioso e nós precisamos, se assim eu posso dizer, nos colocar no nosso lugar e entender que quando a gente vem para a igreja, o Espírito Santo fala através das ministrações, é Ele quem fala, é Ele quem mostra para nós como Ele quer ser adorado. Porque se fosse assim, irmãos, pela nossa humanidade, os irmãos concordam que faríamos de qualquer jeito, das nossas maneiras, do nosso jeito. Então, se a dona Dilma gosta de vermelho, eu vou colocar uma parte do culto de vermelho, porque ela gosta dessa forma. E aí eu vou agradar a dona Dilma, ela vai vir todo domingo. Então, se eu quero fazer da forma que agrada os adolescentes, porque assim eu vou ter todos os adolescentes todos os domingos, então eu vou adequar o culto público para eles. E nós nos esquecemos que é Deus quem determina a forma em que Ele quer ser adorado. E nós nos esquecemos disso. E a gente vem para a tarde da bênção e Deus quer nos abençoar, mas Ele quer nos abençoar também nos ensinando a palavra dEle. Porque assim como nós devemos ter reverência na casa do Senhor, precisamos ter reverência também na nossa casa, quando fechamos o nosso quarto e estamos diante do Senhor, o Todo-Poderoso. Quando nós entendemos que podemos estar na presença dEle de uma forma correta, e nós entendemos então qual é o nosso lugar, nós podemos desfrutar da presença dEle de uma maneira mais madura, mais tranquila, porque eu não vou entrar em desespero quando eu precisar de alguma coisa, ou quando eu estiver passando por um momento. Eu sei que todo mundo tem suas crises, a gente fica triste. Eu mesmo, esse tempo, eu estava passando por uma profunda tristeza, e não falei com ninguém, acredito que daqui, acho que eu só falei com uma pessoa. Eu estava muito triste, de uma maneira que eu não conseguia me levantar, até o tempo que Deus falou comigo: seja madura. Sabe quando a gente fala para os nossos filhos assim, qual é a novidade? Ah, mas é porque eu passei por isso na escola, né, Elisete? Ah, não, qual é a novidade? Você já me contou isso ontem, você está me contando isso hoje de novo. Mas Deus me ama, só que eu preciso ter a maturidade para entender que diante dele, Senhor, com toda a minha reverência, Deus, eu estou passando por um problema e eu preciso que o Senhor me ajude, me socorre. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, e eu coloco o Senhor no patamar que Ele deve estar. E Ele vem no meu socorro, porque eu confio, eu tenho fé, eu tenho convicção de que Ele está me ouvindo. E quando muitas das vezes eu não sabia o que dizer, eu simplesmente falava: Senhor,
que o Teu Espírito Santo possa levar para Ti tudo aquilo que está no meu coração, porque o Senhor sonda o meu coração, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que agora eu não tenho nada para Te falar, mas que o Senhor possa me fazer levantar, e no mesmo momento, eu acredito que os irmãos também acreditam, que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu, que criou a terra, que criou o universo, que me permitiu existir, que foi lá e me resgatou, que me escolheu e que permitiu que eu estivesse aqui, limpou as lágrimas dos meus olhos e disse: vai em paz, com fé, na tranquilidade de que eu, o Todo-Poderoso, já resolvi os seus problemas. Se você ainda olhou e não viu a solução, você está passando por um processo. E nesse processo, eu vou te amadurecer. Eu vou fazer com que você seja forte, eu não vou tirar. É como um pai, como uma mãe que está vendo a criança passar por um problema, a criança está passando por um problema, mas ele está segurando a mão e ele está indo junto. Ou eu acredito nessa soberania, ou eu acredito que Deus está comigo o tempo todo, ou eu vou viver na minha cama, chorando o tempo todo e pedindo pela misericórdia dos irmãos para orar pela minha vida, porque eu não tenho força. Quando eu disse que essa palavra, essa mensagem é para aqueles que estão ouvindo, obviamente, mas para aqueles que estão aqui, que são convictos em Jesus Cristo, é para que você aprenda, assim como eu tenho aprendido, sobre como desfrutar corretamente da presença do Senhor. Deus, Ele está falando com a igreja dele, tanto é que quando Ele fala aqui, Ele diz assim: aproximemo-nos, como igreja, como comunidade. Deus fala comigo individualmente, mas que essa palavra seja para que você, enquanto comunidade, como corpo de Cristo, como parte do povo de Deus, que nós possamos fazer a diferença, para que você saiba que você pode sim, que você tenha liberdade para entrar na presença do Senhor, mas que você faça isso da maneira correta, e assim, sabendo de tudo isso, sabendo de como entrar nessa presença, aí sim, você leve essa mensagem para as pessoas, e aí você diga para ela: vem para a casa do Senhor, porque aqui você vai encontrar a paz, a esperança e uma palavra sempre de conforto que abençoa a sua vida. E que a gente possa sempre e todos os dias, convictos, sim, perseverantes, sim, mas que a gente possa nos fortalecer como comunidade, juntos, crescendo em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigada, Deus, porque estamos diante do Senhor nesse momento para ouvir aquilo que o Senhor reservou para nós. E que se muitas vezes não entendemos, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. E se muitas vezes entramos, Senhor, em Tua presença, Senhor, com uma atitude que não Te agrada, nos perdoa, somos humanos. Muitas vezes fizemos o que fizemos, da forma que fizemos por falta de conhecimento. Oh Deus, que o Senhor possa nos tocar, Senhor. Nos ajudar, ó Pai, a entender, Senhor, que o Senhor está conosco o tempo todo, seja lá em casa, seja na rua, seja aqui, ó Pai. E que nós possamos estar convictos, ó Pai, que o Senhor pode fazer todas as coisas. E se o Senhor não fizer, o Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas, e que nós possamos apenas confiar no Senhor. E que nós possamos nos alegrar sempre, Pai, em estar na Tua presença, na Tua casa, Senhor. Sozinhos em casa, na Tua presença, mas aqui enquanto comunidade, e que nós possamos levar o Teu Evangelho, Senhor, com sabedoria e com maturidade para aqueles que tanto necessitam. Oh Deus, venha de encontro com as nossas necessidades, venha de encontro, Senhor, com a gente o tempo todo. Pai, nos perdoa, Senhor, nos ajuda, Pai. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, o Senhor é lindo, e apesar de tudo quanto nós fizemos, o Senhor ainda nos permite ter esse livre acesso a Ti, ó Pai. Abandonar o nosso velho eu e viver, ó Pai, em novidade de vida. Pela graça em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.